Sabe, na minha primeira viagem eu economizei R$ 4.000. É isso mesmo. Então, se você quer saber exatamente como economizar R$ 4.000 na viagem de Gramado, fica nesse vídeo que eu vou te explicar 5 coisas que foram muito importantes para a minha viagem, para que eu conseguisse economizar nela. Uma das coisas é exatamente saber exatamente o que quer, né? E a viagem de Gramado muitas vezes é uma incógnita e tem muitas informações e tudo é muito turbulento. E essa viagem eu fiz em alta temporada, né? Para mim eu era muito inocente e nem imaginava que existia alta, baixa temporada. Para mim isso não existia e, enfim, era quando eu podia viajar, que era em julho. Então, em julho foi quando eu fiz ali a viagem para Gramado, a minha primeira viagem para Gramado, e eu economizei ali nela praticamente ali mais de R$ 4.000, 4.500 e pouquinho. Tenho tudo em planilhas e, sabe, foi uma experiência muito bacana porque eu consegui organizar de uma forma muito legal. Até já soltei alguma coisa que eu ia falar lá no final do vídeo, mas vamos lá para a primeira coisa que eu quero te falar, que é essencial e é muito importante para quem quer economizar na viagem de Gramado. E eu quero, assim, de verdade ajudar você a economizar a nossa viagem. E essas coisas foram coisas que fizeram realmente diferença ali para mim quando a gente fala da viagem de Gramado, porque é um lugar que a gente encontra muitas coisas sobre, mas ao mesmo tempo a gente não encontra nada. Essa é a realidade, né? A gente encontra muita coisa, mas na verdade a gente não encontra nada. Enfim, é sobre isso. E a primeira coisa, gente, que fez toda a diferença para mim na viagem de Gramado foi exatamente eu saber o que eu queria. Então, eu sabia o que eu queria e eu sabia qual era o meu objetivo. Tá, eu sabia que eu queria viajar, mas eu sabia também que meu orçamento era curto e que eu precisava colocar aquela viagem dentro daquele orçamento. Então, isso foi uma das principais coisas ali que fez muita diferença para mim. E eu precisava organizar tudo para que eu não ficasse ali no vermelho no final da viagem. E isso foi algo que realmente fez diferença. Eu saber o que eu queria, eu saber que tinha coisas que não dava naquele momento e que eu precisaria pegar ali o que era bom, mas o que era barato. Então, isso foi uma das coisas que eu já tinha na minha cabeça. Precisa ser legal, mas também não precisa ser muito caro. Então, isso é uma das coisas que inclusive, eu indico muito isso hoje no nosso grupo, né, de Gramado. A gente indica coisas boas, mas coisas com preço legal e com desconto, sempre com desconto. Então, sempre você vai encontrar coisas eu falando de desconto e oferecendo desconto, e a gente sempre busca muito desconto, porque é o que cabe dentro do orçamento. Essa é a realidade. E segunda coisa muito importante na viagem de Gramado que eu fiz, que foi a começar a pesquisar, sabe? Comecei a pesquisar muitas coisas, comecei a entender como era a lógica da cidade, entender como que funcionava, entender sabe, as pegadinhas também, isso é muito importante, por mais de ainda ter caído em algumas, mas faz tudo certo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre coisas que eu tive, erros que eu cometi na viagem, eu vou trazer depois para vocês. Mas uma coisa que é muito importante é você entender a lógica da cidade. Gramado é uma cidade turística que é 24 horas por dia, ela gira em torno do turismo, então 95% da receita da cidade é turismo. Então, é o ano inteiro. Então, o ano inteiro ele respira turismo. Então, a gente precisa entender a lógica da cidade. E uma coisa que eu fiz foi exatamente começar a fazer isso. E começar a anotar, né? Então, eu comecei a anotar como que funcionava. Por quê? Tem coisas que se você não se atentar às regras e não se atentar a como funciona, você perde. Você não consegue, sabe, aproveitar porque não funciona naquele dia, é só até tal horário. Então, tem coisas que não dá para você deixar ali para depois, para resolver, porque acaba que você vai ter ali uma frustração. E isso foi muito importante para mim, eu anotar todos os locais que eu queria ir. E eu anotei lugares pagos e lugares gratuitos, né?
Por quê? Porque a cidade ela tem muitos lugares pagos, muitos mesmo. A gente tem uma lista, inclusive, uma lista de mais de 200 lugares pagos, né? Mais de 200 lugares pagos, restaurantes, né? Atrações e tudo mais pagos, mais de 200. Então, você imagina para você ir numa viagem de 5 dias, que foi a quantidade de dias que eu passei, e você não ter a noção do que você queria fazer. Então, aí você chega na cidade, as pessoas elas te bombardeiam o tempo todo com coisas, oferecendo a fotografia, oferecendo passeio, oferecendo um monte de coisa. E isso acontece, isso vai acontecer se você nunca foi. Então, se prepara que isso acontece. Né? Então, eu já tinha a minha lista pronta. Eu já sabia o que eu queria, eu já tinha anotado todos os locais que eu queria ir, eu já tinha tudo organizado. E eu comecei a fazer pesquisa de preço, né? E isso é muito importante, que foi o terceiro passo, começar a fazer pesquisa de preços e saber aonde comprar e o que comprar em cada lugar, onde comprar, se era mais barato aqui ou acolá. E, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, eu não assinei Prime de primeira, tá? Então, eu economizei R$ 4.000, mais de R$ 4.000 sem usar Prime. Eu não usei o Prime. Então, essa economia foi realmente uma economia de, sabe, de ver coisa a coisa, de organizar coisa a coisa. E utilizei o Laçador e, na época, eu utilizei a Volp também e o Te Ofertas. Então, foi esses três que eu utilizei na época. Hoje, né, já tinha ali, foi em 2023, então já tinha o Prime e tudo mais, mas assim, não era o meu perfil, sabe? Não eram as coisas que eu queria ir. Então, para mim, eu vi algo que não valia a pena naquele momento. Mas, já falando sobre alguns locais de desconto, o Prime, ele vale a pena de acordo com o teu roteiro. Então, dependendo do roteiro que você vai ter, que você vai fazer, ele vai depender ali. Por exemplo, se você vai no Cara de Mal, na Hector, na Garfield Bombástico, ok, vale a pena você contratar ali o Prime. Se não for, gente, não indico. Por quê? Porque você vai pagar ali R$ 200 no Prime e acaba que você não vai valer a pena o valor que você pagou. Então, tem que valer a pena, tem que ter mais de R$ 200 de economia para valer o Prime. Nessa viagem que eu estou falando para vocês, que foi a primeira viagem que eu fiz para Gramado, não utilizei Prime e eu economizei R$ 4.000, né? E aí, vamos agora para... Já falei três, né? Eu já falei, primeiro, saber o que eu queria viagem econômica, que eu queria que coubesse no meu orçamento, era um sonho para mim, né? Era praticamente nossa lua de mel, porque a gente não teve lua de mel, então não teve viagem de lua de mel. A gente teve lua de mel, não teve viagem, né? E foi um sonho pra gente e tal, realizar. Segunda coisa, eu pesquisei os locais, então eu pesquisei o que eu queria e tal, eu tinha uma lista do que eu queria. Comecei a pesquisar preços e também colocar locais gratuitos, então foi três coisas que eu já falei para vocês. Agora a gente vai para a quarta coisa que foi muito importante, que fez toda a diferença, foi um divisor de águas, foi fazer uma planilha. Então eu fiz uma planilha e eu coloquei tudo na planilha. Então eu tinha uma base, eu tinha um raio-x de tudo que eu precisava de Gramado, tudo que eu precisava ter, tudo que eu precisava pensar, tudo que eu precisava fazer, tudo dentro da planilha. E essa planilha, né, é uma planilha que me ajudou muito, que eu tinha tudo muito organizado, quanto que era, quanto que eu paguei, quanto que eu economizei, e foi a partir daí que eu consegui saber que eu tinha economizado mais de R$ 4.000. Inclusive, essa planilha, ela está aqui dentro do nosso roteiro pronto, né? Eu deixei aqui no link da descrição desse vídeo. Então, se você tiver interesse, ele está ali na opção do combo, tá? E aí, o que acontece? Essa planilha, ela nos ajudou muito a organizar a viagem para que a gente tivesse uma viagem muito tranquila. Então, que a gente soubesse, inclusive, se tivesse algum imprevisto, a gente tinha um dinheiro para o imprevisto. Então, isso ajudou muito, por mais de que, né, depois eu falo também que a gente perdeu o voo de volta, né, então teve muitas coisas, né, como se diz, gente, muitas gafes, né, muitas coisas de marinheiro de primeira viagem, mas tudo bem, faz parte da vida. E depois eu faço um vídeo contando sobre essas gafes, sobre os erros que a gente teve também. E aí, a quinta coisa que eu acho muito importante,
e que também fez muita diferença para que a gente economizasse ali esses 4 mil, mais de 4 mil reais na viagem, foi o nosso roteiro, né? Eu peguei um modelo de roteiro pronto, né? E eu fui começando a adaptar, né? Essa adaptação eu fiz do meu gosto, do meu jeito, sabe? Eu comecei a organizar esse roteiro de acordo com o que eu queria, com o que eu gostava. E aí eu fui começando a colocar uma coisinha ali, isso eu quero fazer de manhã e já era perto de alguma coisa. E aí eu comecei a organizar esse roteiro. No decorrer ali, a gente foi organizando. Então, assim, o roteiro foi muito importante. Por quê? Porque quando a gente chegou na cidade, a gente já sabia o que a gente ia fazer. Então já estava muito programado. E isso, né? Muita gente fala, ai, Márcia, mas deixa as coisas engessadas. Pelo contrário, não deixa. Porque você sabe o que você vai fazer, você já tem ali organizado e tal. E você escolheu de acordo com o que você queria. Então, não tem engessado ali, porque não foi uma coisa que eu peguei pronta e só reproduzi do jeito que a pessoa tinha feito. Não, eu fiz do meu jeito, eu fiz da minha forma, eu coloquei o que eu gostava. E coloquei mais tempo no que eu achava que levaria mais tempo e, enfim, fui fazendo da forma que eu achei legal. Então, assim, é algo que a construção de um roteiro que é muito importante. Inclusive, a gente faz essa construção junto com... Hoje, a gente é uma agência de viagem, né? Eu não contei para vocês no começo do vídeo, mas hoje nós somos uma agência de viagem para Gramado. Nós somos especialistas em viagem para Gramado. E a gente sonha junto com vocês, né? A gente sonha junto com você a sua viagem, a gente sonha o que você precisa, sabe? Para que você tenha mais conforto, você tenha mais tranquilidade, que você economize e que caiba dentro do teu orçamento e que fique bom para você. Não é sobre vender, sabe? Só um passeio, é muito mais. É sobre realizar o desejo ali de uma criança, de uma família. Então, eu me vejo muito na viagem hoje das pessoas, porque eu passei muito por isso. Então, eu passei isso na pele de conhecer o lugar antes de ir para o lugar. Então, isso fez toda a diferença, porque eu pesquiso o lugar antes sabe, até mesmo de cara para alguém. Então, isso mesmo que seja um lugar que eu nunca tenha ido, então eu vou pesquisar, eu vou olhar se realmente é o perfil daquela pessoa ou não. E isso acontece para mim, isso acontece para outra pessoa também. Por quê? Porque não é sobre só ir no lugar, não é sobre só uma atração. É sobre ser algo que eu me identifique. É sobre ser algo que é legal para mim. Então, a viagem de Gramado, ela traz muito sobre isso, sobre ser algo legal para mim, ser algo legal para minha família, ser algo legal para nós como casal, se a gente for em casal. E esse roteiro, né, só recapitulando, primeira coisa, saber o que quer, né, saber o estilo de viagem que quer, se é uma viagem mais econômica, mais barata, mais cara, se eu não me importo com dinheiro. Isso é muito importante, saber qual é o teu perfil, o que tu quer da tua viagem, qual é o objetivo da tua viagem. Fazer ali, né, fazer pesquisa sobre, né, fazer uma lista. Então, a segunda é exatamente fazer a lista. Eu faço pesquisa também sobre os valores, se realmente cabe no meu orçamento, se não cabe. E nisso já entra ali, inclusive, cupons de descontos, sabe? As possibilidades. E a gente tem um grupo, eu vou deixar o grupo aqui na descrição, gratuito, que a gente compartilha todos os dias. Todos os dias tem promoção lá no nosso grupo. E também, tá? Eu fiz uma planilha, então a planilha me ajudou muito na minha viagem, a organização da viagem, saber o que eu ia gastar, quanto que eu precisava, porque, sabe, dentro dessa planilha tem isso, inclusive, quanto que eu precisava, quanto que custaria a viagem e quanto que eu precisava para a viagem e quanto faltava. Então, porque assim, você precisa saber quanto que vai custar e quanto que falta para o teu orçamento, porque afinal enfim, meu cartão de crédito não é limitado, não é sem limite, e afinal a gente tem que pagar a fatura no final do mês, né, gente? Aliás, no começo do mês. Essa é a realidade. E por fim, a quinta coisa é ter um roteiro, né? Ter um roteiro é muito importante porque vai te trazer ali um norte, você vai saber o que vai fazer, porque já pensou, se chegar em Gramado, 200 lugares para você ir em 5 dias, você não consegue. Você não vai conseguir fazer
nem um terço do que você queria, e às vezes você chega da viagem e você olha, nossa, eu queria ter ido nesse lugar e eu não fui, porque eu não planejei antes. Então, o segredo da viagem de Gramado é o planejamento. É o planejamento, porque com o planejamento você consegue organizar o teu orçamento, o que você deseja e o tempo que você tem. Então, você organiza esses três fatores, o que você deseja, o teu tempo e o teu orçamento. Então, é isso, né, que inclusive nós, o Plan Viagem, ajudamos você, que é tornar a tua viagem para Gramado possível. Se você gostou desse vídeo, já nos siga, né? Já se inscreva no nosso canal, já curte, já coloca ali o sininho. A gente vai trazer um pouquinho sobre outras coisas também, sobre o que erramos, sobre algumas atrações e fica com Deus.